aqui quem fala é o Guto, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Finalmente, no dia 8 de setembro, saiu no Manta Comics a nova temporada, a terceira temporada do manhwa de Semantic Error. Ele já tá um pouco avançado na plataforma de lançado lá oficialmente em coreano, mas a gente finalmente pode ler ela em inglês, né? Pelo menos assim, até que a gente tenha aqui no Brasil também em português. Mas finalmente a gente pode estar lendo ela. E como eu tinha prometido, eu vou fazer a tentativa de trazer aqui uma review dos episódios semanalmente. Semanalmente não, porque ele sai a cada 10 dias. Mas eu vou tentar trazer review dos episódios aqui pro canal. Então eu espero que vocês aproveitem, acompanhem e se divirtam. Então hoje a gente começa a falar da terceira temporada do manhwa de Semantic Error, né? A partir do capítulo 53 do manhwa. Então eu espero que vocês aproveitem esse vídeo. E já deixa eu te lembrar que se você gosta de BL, gosta de Semantic Error, já deixa seu like no vídeo. Se não, porque se inscreve e ativa as notificações para acompanhar os próximos vídeos sobre Semantic Error, sobre outros BLs e animes. E já me segue nas outras redes sociais. Eu sou @gutonu no Twitter e no Instagram. Então agora vamos falar um pouquinho sobre esse capítulo que começa essa nova temporada. Para quem tá mais acostumado com o drama de Semantic Error, esses novos capítulos que abrem essa nova temporada, eles meio que já abordaram parte do que a gente vai ver lá no drama, né? Aqui a gente tá vendo então que os dois, eles começaram a ter algum tipo de progresso nesse relacionamento. O próprio Sang-woo, ele passou a ser mais receptivo com o Jae-young, que também passou a ser, não mais invasivo, né? Mas ele passou a ser mais direto e tentar semear um pouco mais disso que eles estão criando. No começo do capítulo, a gente vê o Jae-young ligando pro Sang-woo como se fosse, assim, um namoradinho apaixonado, sabe? Quando tu liga pra namoradinha, pro namoradinho todo dia depois da aula. Então, é basicamente isso. Ele quer conversar com o Sang-woo, quer ouvir a voz dele, aquela coisa de sempre, aquela bobagem apaixonada de sempre, enquanto eles estão tendo ali meio que aquela conversa que acaba variando sobre o que eles estão tendo, o que eles estão esperando um do outro, né? Que tipo de relacionamento eles estão criando, que pro Sang-woo ainda é muito vinculado ao fato de ter relações sexuais e que o Jae-young tá esperando por isso dele, tá esperando ele estar pronto para isso. E ele não consegue entender que o Jae-young tem outros objetivos aqui, outros sentimentos, que o intuito dele de querer ter essas relações com o Sang-woo é porque gosta dele, que ele aceita e tá esperando por causa disso. E que é por causa desses sentimentos que ele vem semeando, cultivando esse relacionamento dessa maneira, né? Então a gente observa nessa ligação com as perguntas bobas, com o fato dele dizer que gosta de ouvir a voz do Sang-woo, com a maneira como ele insiste para que a ligação se mantenha, para o Sang-woo falar sobre o dia dele, enquanto do próprio Sang-woo a gente vai ver algumas coisas mais diretas, né? Como ele menciona como o Jae-young é tão bom beijando depois daquelas últimas vezes que eles estiveram juntos e como ele é tão direto e objetivo. Mas, claro, isso faz parte da personalidade característica dele e a conversa no telefone vai acabar encaminhando dessa forma até que o Sang-woo menciona a Ji-hye, a colega de turma dele. O Jae-young fica claramente desconfortável com essa conversa, ele fica claramente morrendo de ciúme nesse momento. Ele faz algumas perguntas sobre o que vai deixando ele cada vez mais puto, ele vai fermentando aquela raiva, aquele ciúme nesse momento. Inclusive ele chega a pedir o telefone da menina, né? O Sang-woo, ele só não passa o contato porque é uma questão pessoal, né? Tu não passa o contato de alguém se você perguntar se a pessoa se importa antes. Mas o Jae-young vem fermentando aquele ciúme, aquilo deixa ele super incomodado até que eles encerram a ligação, né? O Sang-woo, pra ele foi tudo muito normal, ele simplesmente contou o que estava acontecendo, mas o Jae-young terminou aquela ligação puto. E é óbvio que para lidar com aquilo, a primeira coisa que ele faz é encontrar a Ji-hye no dia seguinte. Antes da gente comentar sobre, eu preciso dizer que esse diálogo é maravilhoso, porque ele mostra aquele lado traiçoeiro e astuto que a gente ama do Jae-young durante essa conversa. Como ele sabe manipular essa conversa para colocar a rival no amor dele em uma situação sempre presa contra a parede, para que ele consiga ter controle sobre aquilo o tempo
tempo inteiro. E ele não dá o braço a torcer, ele não se rende, ele não perde a postura em momento nenhum. E assim, é muito bom, porque ele é realmente muito traiçoeiro, muito manipulador na maneira como ele lida com essa conversa. E isso é muito legal, porque é muito da personalidade que está sendo proposta pro personagem. Então a gente já chega com quadros lindos dele, tá? Ele lá esperando naquela... Porque assim... Ele é um homem maravilhoso, ele é aquele corpo gigante dele esperando pela menina, chamando toda aquela tensão, assim, todo o foco que tu tá esperando naquele momento se perde completamente porque se vira pra ele e é completamente intancável aquele homem daquele jeito. Quando a Ji-hye chega, ele é muito objetivo, perguntando se ela gosta de Sang-woo. Ela responde sem pestanejar, responde que sim, e daí ele tenta guiar a conversa pra algo que ele consiga ter controle. Então ele pergunta se tivessem em algum lugar se afogando e tivesse só um salva-vidas, o que ela faria. Ela disse que, óbvio, colocaria nela mesmo primeiro, senão ela morre. Mas e aí? E o Sang-woo? Afinal de contas, se tu gostasse tanto dele, ao ponto de dar prioridade pra ele, de salvar a vida dele, isso sim valeria a pena. Mas e ele? Ele iria se afogar se tu não dá o salva-vidas pra ele. E ele faz isso nessa conversa pra colocar ela num lugar onde ela se questione sobre os sentimentos dela e onde ela se sinta desconfortável sobre os sentimentos dela com o Sang-woo. E isso vai funcionando razoavelmente bem. Até que ela percebe, né? Logo, objetivamente, ela percebe o que ele tá tentando fazer, que ele tá tentando deixar ela meio chateada, desconfortável naquela situação. O que tranquiliza o Jae-young num primeiro momento é que ele entende que é só um sentimento unilateral, que o Sang-woo não corresponde a ele, e ele também não sabe até o momento. Mas o Jae-young diz que, olha, se tu não é capaz de dar prioridade nesse salva-vidas pro Sang-woo, é melhor que tu desista desse relacionamento, desista de se confessar. A Ji-hye então rebate a discussão perguntando pra ele, tá, e tu daria o colete pro Sang-woo? E ele, de maneira totalmente perspicaz, como o personagem é, como ele é maravilhoso, ele vai responder, ah não, porque eu não gosto desse tipo de lugar e o Sang-woo muito menos, não corre risco disso acontecer. Tipo, mano, ele quebra na hora, assim, é muito bom esse momento. A Ji-hye então, ela observa, né, que por mais que ele seja o Jae-young, o cara que é praticamente uma celebridade no campus, né? Que ele seja quem quer que ele seja, ela não tá disposta a desistir tão facilmente do Sang-woo e que ela tá disposta a lutar por ele. Se colocando nessa situação e percebendo isso, ela decide então perguntar pra ele diretamente, por mais que pareça um tema delicado, acho que pela questão acho que eles entendem isso por causa da questão de que seria um relacionamento homossexual, então ela pergunta diretamente, tá, e tu gosta do Sang-woo? E ele responde sem medo, sem pestanejar em momento algum que sim. O Jae-young, em resposta, né, ainda diz que, olha, eu gosto tanto dele que eu sou capaz de admitir isso na tua frente, diretamente, mesmo correndo o risco de tu sair e contar pra todo mundo. Eu não sou um cara foda, eu não tenho um caráter maravilhoso agindo dessa forma. Óbvio que a Ji-hye responde que não, porque até o momento ele tava sendo super trouxa. Mas ele muda rapidamente de expressão pra concordar com ela e dizer que o caráter dele não é lá essas coisas não, que a partir do momento em que algo deixa ele incomodado, ele é capaz de usar todo tipo de artifício e de arma que ele tem disponível para que as coisas saiam como ele quer. E ele ainda deixa o aviso muito claro para ela, que sabendo disso, ela tem que entender que se ela causar qualquer tipo de mal ou desconforto pro Sang-woo, ele vai perseguir ela, ele não vai mais deixar ela em paz. Nessa hora, inclusive, ela tem que colocar na cabeça dela que ela não fez nada de errado pro Sang-woo e não tem que se preocupar, e fica até assustada da maneira como o Jae-young tá falando com ela. Só que é claro que ela começa a juntar as peças, né, e pergunta se eles estão saindo, mas ela logo percebe que a coisa não é bem como parece. Porque se eles estivessem saindo, seria uma conversa muito desconfortável e provavelmente essa conversa não seria só entre o Jae-young e ela, o Sang-woo estaria envolvido. Só que ele não tá ali. Então ela começa a juntar as peças e perceber que parece que eles não estão juntos e o Jae-young acaba confirmando, né? Ele diz que é muito irritante ter essa conversa com ela porque ela é muito inteligente e que ela começa a pegar essas questões no ar e observar, então logo ela entende
entende e ele confirma que na real é só um amor unilateral até o momento. Claro que depois disso a Ji-hye decide que ela não vai desistir desse relacionamento, né? Afinal de contas, eles estão na mesma situação. Só que o Jae-young vai dizer pra ela de maneira muito segura que ela não representa obstáculo nenhum pro relacionamento deles, que é basicamente questão de tempo e o único obstáculo nisso tudo é o próprio Sang-woo, né? Ele ainda vai expor a situação pra ela de maneira bastante debochada e engraçada quando ele comenta que imagina que ela tá pensando em se declarar amanhã. E daí ele vai imitar a maneira engessada como o Sang-woo fala e vai como se ele estivesse dizendo pra ela que tá recusando ela e que ele tá dedicado a focar nos estudos durante esse semestre e por isso ele não teria tempo na agenda dele. A Ji-hye ainda precisa lutar contra a vontade de rir para a imitação maravilhosa que o Jae-young faz, mas aí ela fica lutando nessa situação porque ela nem se confessou para ele ainda e já tá se sentindo recusada. Então ela tá numa situação muito desconfortável nesse momento. Então agora, enquanto ela fica lutando contra a vontade de rir e contra essa imitação que tá na cabeça dela do Sang-woo, porque agora essa imitação tão boa que o Jae-young fez deixou ela nessa situação de nem ter se declarado e se sentindo recusada. Só que aí ela para e faz um reflexo direto para Jae-young. Afinal de contas, se eu não sou nenhuma ameaça para ti na situação toda, por que tu me chamou aqui? E assim acaba o capítulo de estreia da terceira temporada de Semantic Error do manhwa. Se vocês querem ler ele oficialmente, ele está disponível no aplicativo do Comics. Inclusive saiu um wallpaper muito bonitinho, animado, que eles têm lá no... que tá lá no Twitter deles, disponível para download, para um wallpaper animado muito legal, que é tipo para comemorar o retorno dos nossos amores. Então vai lá dar uma olhadinha depois. Vou deixar aqui na caixa de descrição o link do Twitter deles. Então eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês acompanhem os vídeos de Semantic Error. Então se der tudo certo, se o vídeo for bem, a gente volta a se ver no dia 18, 19, por ali, certo? Um grande beijo, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!